Boa noite, pessoal. Hoje nós teremos uma discussão com o Igor Campana, e aí, como vocês estão vendo no slide, o Igor se formou pela Faculdade de Medicina da Federal da Bahia, fez neurologia no Hospital das Clínicas da USP, foi preceptor no ano passado, na residência de neurologia, e atualmente ele é fellow de neuroimunologia. Igor, sinta-se em casa, fica à vontade. Boa noite aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos fazer umas perguntas aí sobre uns casinhos, um casinho, na verdade. Beleza. O paciente que a gente tem aqui é a DRM, ela tem 20 anos, é feminina, solteira, estudante de Direito, é natural e procedente de São Paulo, e é destra, né? Tem dominância manual direita. E a queixa dela é uma fraqueza em perna direita. Foi essa queixa que ela veio, né? A história dela, ela fala que tem 4 dias, ela chegou para você ali na consulta, né? Uma sensação de peso no membro inferior direito, foi piorando ao longo dos dias, né? Até o dia de hoje. Relata também sentia que estava sentindo menos a água quente na perna esquerda durante o banho e que foi evoluindo com dormência e formigamento aí ao longo dos dias. Ela negou febre, negou outras queixas não relacionadas aí, negou outras queixas neurológicas, né? Incoordenação, perda visual, visão dupla. Vai ser por ordem aqui, não? Pode, como você achar melhor, Igor. Alguém quer opinar aí, não? Ou eu vou ter que ir chamando? Então vamos por ordem alfabética aqui, viu? Álvaro. Oi. E aí? O que você acha O que você achou, destacou de importante aqui da história dessa paciente? A queixa de sensibilidade do outro lado e a questão da força mesmo, né? E foi uma força de um lado e a sensibilidade do outro, né? Pois é. Evoluiu em 4 dias. E essa sensação de peso, na verdade, você consegue dizer que é uma alteração de força? Não sei, mas eu diria que sim. Diria que é. Uma coisa que vocês vão ver muito é que o paciente, a queixa sempre é fraqueza, né? Independente do que seja. Pode ser alteração de sensibilidade profunda, pode ser alteração de coordenação, mas ele sente a perna direita estranha, ele vai chamar de que está fraca, que está puxando. É uma queixa que é bem frequente, né? Então, por isso que é importante a gente definir, tanto na história quanto no exame neurológico, se realmente é uma fraqueza ou é alguma outra coisa. Então, uma coisa que você poderia perguntar aqui é se ele está puxando, ou se ele está com dificuldade maior de subir as escadas, né? Então, isso daí ajuda você um pouco diferenciar já pela história, tá? E essa questão aí sentir a água, menos essa água quente aí na perna esquerda, o que você acha que é? Eu acho que é uma lesão do trato espinotalâmico, né? Agora eu não lembro se é do anterior. Você tá no topográfico já. Mas você acha que é uma alteração de sensibilidade, né? Vou deixar assim. Obrigado. Uma alteração de sensibilidade, tá bom. E aí ela evolui, né, com dormência e formigamento aí ao longo dos dias. Beleza, vamos seguir aí. Acho que da história é isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa da história dela? Eu acho que a questão da perda visual, né? A dificuldade visual dela é um ponto interessante. Eu perdi aqui o começo. Ela negou, né? A idade da paciente, o sexo, fala alguma coisa sobre isso? 20 anos. É mulher isso é um ponto interessante, sobre perda de visão numa mulher jovem de... Mas ela não tem perda de visão, não. Perda visual, visão dupla. Não, Ela nega. nega. Entendi. Ela Não, negou. porque se fosse dessa parte de perda visual, eu já teria pensado numa parte de esclerose múltipla, né? Mas eu vi que nega, entendi agora. Ela negou. Ela só tem a queixa de, talvez, força e a queixa de sensibilidade, né? Entendi. Não tem nenhuma comorbidade, não tem uso de medicação, história familiar, só tem um pai hipertenso e uma avó com doença de Alzheimer. Então, a princípio, nada, né? Então, beleza. Então, destacando aqui quais são os pontos chaves
que a gente tem nessa história aí. Deixa eu ver quem foi o próximo. Ana. Oi, acho que sou eu, né? Oi, Ana. Então, acho que o que eu colocaria como ponto-chave são os sintomas mais clínicos, né? Que é esse peso na perna direita e a perda de sensibilidade térmica na esquerda, e principalmente o fato de ter sido uma progressão rápida, né, de 4 dias, e numa paciente jovem, sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma história familiar. Caralho, gabaritou aqui. É isso mesmo. Mulher branca e jovem, né? Quadros agudo para subagudo, uma evolução mais rápida, né? Com essa sensação de peso, né? E essa perda de sensibilidade térmica na outra. Né? Então, com essa história, você já tem que guiar seu exame neurológico, né? Então, a gente sabe que o foco principal aqui do exame vai ser alteração de força, vai ser alteração de sensibilidade, né? Então, no começo, a gente acaba fazendo todo o exame, mas vocês vão ver que, com o tempo, vocês vão acabar indo mais direcionado. Então, essas duas partes vão ser as partes que precisam ser focadas aí no exame para tirar nossa dúvida e confirmar realmente qual o achado, tá? E aqui é uma pergunta só para descontrair mesmo. Quem que é o próximo aí? Só para dizer qual é a divisão aí do exame neurológico, né? Para saber se está todo mundo aí na mesma página. Arlan? Ixi, acho que ele travou, não estou vendo não. Alguém está ouvindo? Não, deve ter travado mesmo. Então vamos passar para o próximo aí, acho que ele deve ter caído, né? Bernardo. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? E aí, Bernardo? Pelo que eu me lembro, se avalia os nervos cranianos, faz o mini-menton, dependendo, mas eu não sei se eu estou respondendo a pergunta. Né, qual que é a estrutura do exame neurológico, né? Quando você pensa no exame neurológico, qual a estrutura que tem na sua cabeça? Primeiro você faz o exame físico, né, avaliando força, reflexo, etc. Depois você parte para a parte mais neurológica propriamente dita, né, avaliando os nervos cranianos, etc. Alguém tem alguma forma estruturada aí? Não sei como que vocês dividem, porque aqui a gente divide de uma forma, em Salvador dividia de outra. Vocês têm alguma... Vocês começam pelo quê, geralmente? Eu estou tentando lembrar aqui a ordem daquelas 3 partes do exame neurológico, se é sindrômico, topográfico. Tem mais um aí. A outra seria etiológica, mas isso aí eu acho que diz respeito mais ao... Isso daí é depois do exame, né? Depois quando a gente está pensando na topografia, diagnóstico. Né? Mas foi bem pelo que ele foi, né? Então, mas na verdade, o ideal é você ter sempre estruturado uma ordem na sua cabeça, porque o exame neurológico ele é muito grande. Então, se você não tem uma ordem estruturada na cabeça, você vai examinar o paciente, você vai esquecer coisa. Então, deixar sempre uma ordem. Geralmente, a gente começa pelo nível de consciência, né? Primeira coisa, se o paciente não tem um nível de consciência bom, né, não faz sentido você continuar o exame, porque você não vai conseguir examinar praticamente nada, né? Vai ficar todo prejudicado. Logo depois a gente já vai para o cognitivo, isso daí a gente vai fazer quem tem queixa, né? Não são todos os pacientes que você vai fazer mini-menta, um MOCA, ou alguma parte mais aprofundada aí do exame cognitivo. Depois a gente vai para a motricidade, e aí dentro de motricidade a gente vai ter força, vai ter reflexo, vai ter tônus, trofismo, né? Então essa parte toda para avaliar. Depois a gente vai para a sensibilidade. Então, sensibilidade, você vai ver tanto a sensibilidade superficial, né, que é a térmico-dolorosa, quanto a sensibilidade profunda, que aí vai ser vibração, vai ser essa parte mais de posicionamento das articulações, né, a artrestesia. Depois a gente vai para a parte de coordenação, então, ver as partes cerebelares, dismetria, etc. Né, depois a gente vai equilíbrio e marcha, então equilíbrio estático e a marcha, e por último, nervos cranianos. Você vai ver que essa ordem é a que a gente faz aqui, né, mas ela muda, né, a depender do
o lugar que você está, né? Tem gente que gosta de começar pela marcha, porque diz que a marcha é primeiro que você avalia, porque o paciente já está entrando na sala, né? Mas não tem uma ordem certa, né? O que você tem que ter é uma ordem estabelecida na cabeça para conseguir seguir o raciocínio. Então, beleza. Então, eu coloquei aqui da minha forma, né? Mas eu excluí a parte de consciência, que a gente já sabe que ela está bem, porque ela contou a história dela. Excluí a parte de cognitivo, porque não tem queixa, tá? Então, a gente vai ver, né, o restante, tá? Então, ela tinha uma fraqueza, né? Grau 4 à direita, na perna direita. Tônus e trofismo estava preservado. Os reflexos eram vivos globalmente, né? E tinha um sinal de Babinski à direita. Isso da parte motora, tá? Ela tinha uma alteração de sensibilidade superficial na esquerda, no membro inferior esquerdo, e tinha uma alteração de sensibilidade profunda à direita, tá? Equilíbrio e marcha, ela precisava de um apoio para andar, e ela tinha uma marcha talonante à direita. E nervos cranianos estava tudo normal, ela não tinha nem queixa, nenhuma alteração ali no exame que a gente fez, tá? Deixa eu ver o que é o próximo aqui já. Boa. Agora a gente vai àquela parte aí que o Daniel estava falando, né? A parte dos diagnósticos. Alguém... Continua aí, Daniel. Você já puxou a bola. Como é que é essa parte aí dos diagnósticos? Bom, se eu puder voltar no slide anterior, tem uma parte que eu reparei que é bastante interessante sobre a marcha, né? Marcha tanulante. A marcha tanulante, ela indica aí o comprometimento de funículo posterior, né? E o comprometimento de funículo posterior, ele pode acontecer por uma lesão da artéria espinhal posterior, o que é relativamente raro, né? Mas também pode ocorrer também por neurosífilis. Então, mas o que eu achei interessante também é que aconteceu à direita, no ponto específico, ao invés do funículo posterior bilateralmente. Então, o que eu tive de primeira ideia, assim, talvez, mas não sei o que poderia estar relacionado mais com isso, seria a neurosífilis. Mas e a parte de... Mas como que você raciocina essas etapas aí do diagnóstico, né? Então, você começou a falar, né? O diagnóstico sindrômico, quais são as outras etapas que a gente vai ter que concluir aí para a gente acabar chegando no diagnóstico desse paciente? Talvez tenha que fazer uma punção lombar, não sei se... Não de exame, de diagnóstico mesmo. Da parte de pensar, né? Do raciocínio do caso. Você tinha falado, rapaz? Passar para o topográfico, né? O diagnóstico sindrômico, topográfico. Você tinha falado antes, quando eu perguntei. Não, eu tinha falado só da parte da neurosífilis, mas o que mais isso aqui? Na verdade, o que eu quero é isso aqui. É o diagnóstico sindrômico, né, que a gente vai fazer, o topográfico, a gente vai falar das nosologias e do etiológico, né? Então, sempre que você pensar num caso neurológico, isso quando você está começando, né? Obviamente que quando eu vou ver um caso, eu já não penso mais assim, segmentado, né? A não ser quando o caso é um caso mais complexo, que você não tem nenhuma ideia, mas para quem está começando, esse raciocínio é essencial, porque você acaba não deixando passar nada, tá? Então, você não vai direto no diagnóstico, você abre todas as possibilidades e reflete, né, o que poderia ser, por que não é isso, por que é aquilo, tá? Então, sindrômico, a gente começa falando das síndromes, tá? Então, eu deixei aqui em branco, porque a gente vai preenchendo junto aí, né? Então, de sindrômico do paciente, né, vocês têm ideia quais são as síndromes que ele tem? Deixa eu ver quem é o próximo aqui. Carolina. Peraí, a Letícia acho que levantou a mão. Alguém levantou a mão, hein? Oi, eu. É que eu não sei ver isso aí, né? Eu achei que tem uma síndrome do neurônio motor superior à direita. Tem uma síndrome do neurônio motor superior, boa. Caracterizada pelo quê? Pelo Babinski positivo. Volta lá para eu ver. O Babinski que me chamou a atenção, mas eu acho que a marcha talonante também pode ser um sinal de síndrome do neurônio motor superior, né? Marcha talonante, ela aponta mais para sensibilidade, né? Uhum. Vai apontar primeiro. É uma síndrome
é uma síndrome de neurônio motor. Isso a gente já sabe porque ele tem uma quadro de fraqueza, né? Então, você pode falar ou uma síndrome do neurônio motor superior, ou você pode falar uma síndrome piramidal. Né? Então, as duas formas estão certas. E, geralmente, a gente classifica de duas formas a síndrome piramidal. Se ela é só deficitária, ou se ela é deficitária de liberação. Porque tem paciente que, na verdade, ele vai ter só reflexo exaltado, você vai examinar, ele não vai ter fraqueza. Tá? Continua sendo uma síndrome piramidal, mas ela não é deficitária. Né? Esse paciente ele tem uma síndrome piramidal, ou síndrome do neurônio motor superior, deficitária, porque ele tem fraqueza, e de liberação, porque ele tem sinal de liberação piramidal, que é o sinal de Babinski. Tá? Só outra coisa, o Babinski, ele não é positivo ou negativo. Ele é presente ou ausente. Né? Então, você diz assim, sinal de Babinski, ou você coloca reflexo flexor ou não obtido. Mais questão semiológica, não me achem muito chato, mas vocês vão ver que o neurologista é muito chato com essa parte de termos. Beleza. Valeu, Letícia. Mais alguém quer dizer mais uma síndrome desse paciente? Então vamos para a Carolina aí. Não, professor, eu ia falar o que a Letícia falou, mas também chama atenção a perda do equilíbrio, né? E aí você acha que essa perda do equilíbrio se enquadra em qual síndrome? Ai, não sei. Se alguém quiser ajudar, pode ajudar também, viu, gente? Não é para... Alguém me ajude. Extrapiramidal, eu acho. Como? Extrapiramidal, talvez. A extrapiramidal é a distúrbio do movimento, né? É mais coreia, distonia, aí você coloca parkinsonismo, você coloca como uma síndrome extrapiramidal. Então, a motora periférica seria da fraqueza, né? Não, mas a da fraqueza a gente já foi, né? Da fraqueza a gente já viu que ela tem uma síndrome piramidal deficitária de liberação. Igor, eu tô tentado a falar síndrome aqui, mas assim, síndrome, às vezes, elas não têm nome de síndrome, né? Às vezes a gente pega um negócio e chama ele de síndrome, mas não sabe se tem um negócio muito bem estabelecido. Mas eu chamaria quase com a síndrome medular, mas aí eu não sei até que ponto que eu tô fugindo do... Você tá no topográfico, né? Pois é. Você Até tá que no ponto que eu tô fugindo topográfico. do síndrome. Isso. O sindrômico que ela tem agora é uma síndrome sensitiva, né? O nome é intuitivo. Ela tem uma síndrome motora, que vai ser a síndrome piramidal ou não, né? Ou síndrome de unidade motora, que aí seria um quadro mais periférico, né? A segunda é bem intuitivo. Qual é a parte do exame que a gente está avaliando? Sensibilidade é uma síndrome sensitiva, né? E aí a gente tem que dar um nome e sobrenome dela. Como ela tem alteração de sensibilidade térmico-dolorosa à esquerda e alteração de sensibilidade profunda, né, à direita, ela tem as duas sensibilidades. A gente divide a sensibilidade em profunda, né, e superficial. Então, a sensibilidade superficial é térmico-dolorosa ou, né, ou sensibilidade superficial térmico-dolorosa, e a sensibilidade profunda é a vibração e o sentido de posição, tá? Então, essa paciente, vocês estão vendo deixa eu botar aqui, o apontador aqui? Sim. Então, ela tem uma hipoestesia superficial, né? Então, isso daqui é uma alteração de sensibilidade térmico-dolorosa no membro inferior esquerdo, e ela tem uma anartrestesia, ou seja, você mexe ali o dedo dela, ela não consegue saber onde é que o dedo está, né? Isso é característico de uma alteração de sensibilidade profunda. Ela tem uma síndrome sensitiva, superficial em membro inferior esquerdo e profunda em membro inferior direito, tá? Então, o termo é bem intuitivo mesmo. E aí, se você olhar todo o resto do exame neurológico, o nervos cranianos é normal, né? E o equilíbrio em marcha vai ser tudo como consequência dessas duas síndromes que ela apresentou, tá? Que é uma síndrome de sensitiva, né? Síndrome sensitiva superficial de um lado e profunda do outro, e uma síndrome piramidal, tá? Esqueci de colocar uma outra característica no caso, mas beleza. Mas ela... Vou falar aqui agora para vocês. Mas ela queixou também que no quarto dia, quando ela chegou na consulta, ela estava com uma certa dificuldade de fazer xixi. Ela disse que estava mais preso. E aí vocês classificam isso daí como o quê?
Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, Igor. Qual que é essa síndrome? Uma síndrome que ela não está conseguindo fazer xixi. É miccional? É uma síndrome desautonômica que a gente fala, né? Que ela tem problemas, né, do sistema nervoso autônomo. Então, xixi, cocô, disfunção sexual. Então, isso tudo entra no sistema nervoso autônomo. Então, a gente coloca como uma síndrome, né, uma desautonomia. Então, ela tem esses três achados, né? Ela tem uma síndrome motora, ela tem uma síndrome sensitiva e ela tem uma síndrome desautonômica. Vou ver aqui, né? Beleza, então essas são os sindrômicos. O topográfico, vocês já notaram aí, né? Então, a síndrome medular. Só que a síndrome medular onde? Eu diria que no nível mais inferior, porque, olha só, ela não queixou de nada em membro superior. Boa. A fraqueza, né? Os sintomas são todos de membro inferior. Tem um lado que assim, os dois lados têm sintoma, mas tem sintomas relacionados a questões diferentes. Então pode, assim, muito provavelmente medular, muito provavelmente abaixo da medula torácica. Em relação a ser lombar ou sacral, eu apostaria na... Deixa eu ver. Eu só garanto, entre aspas, abaixo do torácico. Não sei bem do lombar ou sacral. Mas com essa questão miccional, porque pode estar no trato ou pode estar no núcleo, né? O problema. Então, onde é que sai... Em qual parte da medula saem as fibras do membro superior? do membro superior é medula cervical e T1, né? Isso. E por que está abaixo do torácico? Por que não É uma boa pergunta. É porque as alterações elas estão muito abaixo, né? Então, o membro inferior sai tudo do plexo lombosacral. E aí, para ela ter alteração, seria de alguma coisa que sai nas raízes a partir de L1. Então, partindo disso, eu imagino assim, se for torácica, né? Se for pelo menos na altura de tórax, estaria ali em T11 e T12 em termos de altura vertebral. Mas de altura medular estaria lombar ou sacral. Boa. Como ela não tem nada a nível de tórax, né? Nem tórax, nem abdômen, então o mais provável é que seja um pouco abaixo disso mesmo, né? Ela não tem queixa de sensibilidade nessa região, ela não tem queixa, né, de força. Toda a força realmente dos membros inferiores, ele vai da parte lombar ali mais para sacral, né? Só que muitas vezes o que acontece é que às vezes a paciente ela tem uma lesão um pouco mais extensa, né? E o que dá a manifestação mesmo é só a parte mais inferior. Mas tá certo aí, pensando topograficamente era isso, tá? E de que lado? Ou dos dois? Olha só, considerando que qual foi a afecção sensitiva dela de térmica dolorosa, foi de qual lado? Vou botar lá de volta. Eu acho que foi a perna esquerda. Tá vendo aí? Sim. Se essa anartresia, né, essa parte de propriocepção toda na medula, ela não é cruzada, né? O que é cruzado, que cruza logo na medula é a parte térmico-dolorosa. Então, eu iria do mesmo lado da perda de propriocepção e do lado oposto à perda térmica e dolorosa. Iria do lado direito. Pô, isso aí mesmo, né? A gente sabe que a parte do... Por que é isso, né? A gente tem a parte da força. Então, se você pensar, o trato piramidal, ele cruza lá em cima no bulbo, né? Então, depois que ele está cruzado, qualquer lesão ali vai ser ipsilateral a lesão. Tá? Então, você vai lesar o lado direito, já vai ser responsável pela perna direita. A parte da sensibilidade profunda, ela também não cruza na medula, ela vai cruzar no bulbo. Então, ela também, geralmente, é ipsilateral a lesão, né? E a única parte que cruza na medula é a parte da sensibilidade superficial, né? Então, por isso que ela é cruzada. Então, se você tem uma lesão na medula ali do lado direito, você tem uma síndrome piramidal, né? Você tem uma parte de sensibilidade profunda do mesmo lado e você tem uma sensibilidade superficial do lado contrário, porque ela cruzou, tá? Boa, valeu aí, Pedro. Muito bem. Então, beleza, né? Então, sindrômico a gente já viu as síndromes. Topográfico, a gente já viu as síndromes, ou a gente já viu onde é que está a lesão, né? Então, a lesão, provavelmente, ela é medular. E agora a gente vai para o vitamin deck, né? Vocês conhecem o vitamin deck?
O Não. Vitamindeck é uma forma que a gente usa para pensar nas nosologias, né? Então, antes de pensar em qual é o diagnóstico do paciente, é importante a gente pensar num grupo maior, né? Isso é uma doença vascular? Isso é uma doença infecciosa? Isso é uma doença degenerativa? É congênito? O que é isso que a gente tá vendo, né? Deixa eu botar aqui. Então, eu já dei uma pesca aqui para vocês. Mas o Vitamin D é uma forma que você não consegue, não esquece de nada. Uma coisa que a gente sempre faz nas discussões é que a gente começa eliminando quais são as menos prováveis, né? Primeiro você elimina o que é pouco provável aqui, né, que seja, e depois a gente vai nos que são mais prováveis, pensando num diagnóstico etiológico, né, mais específico. Ô, Igor, só Oi. queria perguntar antes, o que seria elétrico? Elétrico é epilepsia, né? É crise. Ah, tá, entendi. Obrigada. Então, isso daqui é uma coisa que a gente usa bastante, né? Acho que vocês não usavam muito aí, né? Então, assim, vocês acham que esse quadro é um quadro vascular? Vou perguntando aos poucos aqui, ó. Caroline, agora. Acha que é um quadro vascular, Caroline? Ela tá abrindo o microfone, mas não tá dando áudio. Não tá saindo áudio, né? Beleza. Então vamos pular pra Cíntia. Não me Ah, ouviu? não, conseguiu aí? Agora estamos. Foi. Eu não ouvi a pergunta. Você acha que essa Repete, fazendo paciente favor? pode ter uma doença vascular? Né? O que é vascular? AVC, alguma oclusão de alguma artéria. Né? Você acha que é possível, né? Ou não? Eu acho que se fosse, seria uma coisa muito localizada. E o que? Não vi. Acho que seria uma coisa muito localizada se fosse vascular. Isso. Seria localizada, a gente já discutiu que seria localizada na medula, né? Então teria que ser uma coisa vascular na medula. E a medula, a gente tem duas artérias, né? Tem a posterior, que é de um lado só, e tem a anterior, que é responsável pelos dois lados. Né? Se você tivesse que pegar uma artéria, dificilmente você teria as três modalidades acometidas. Né? Então, já pela topografia ali, a gente não consegue ter motor sensitivo, né, superficial e profundo acometido com a mesma artéria. Então, vascular seria bem pouco provável nesse caso. Né? E outra coisa que fala contra ser um quadro vascular vascular seria um quadro hiperagudo, né? Então, é súbito. Então, o quadro dela foi progressivo ao longo de 4 dias. Então, fala pouco, né? Fala contra. Esse é um quadro vascular. Infeccioso poderia ser? Deixa eu ver quem é agora. Cíntia. Por que Ela colocou. seria? Infeccioso é traiçoeiro, nem todo mundo precisa ter febre. Ela nega a febre, né? Então. Ela negou, mas ela não precisa ter para ter um quadro infeccioso, né? Mas eu não sei se está certo, mas eu acho que infeccioso seria algo mais generalizado, não. Está muito localizado. Pode também não ser. Tem principalmente as infecções virais, herpes zoster, CMV, essas infecções você pode ter um quadro medular. Então, geralmente, é uma hipótese que é pouco provável, o quadro dela não parece, não teve febre, não teve outras coisas, mas é aquela informação que você deixa na manga ali, né? Você não exclui de 100% de cara. Então, sempre é uma possibilidade. Traumático eu já vou eliminar para vocês aqui, né? Porque o traumático ela não teve trauma. Eu acho que algo que tem me incomodado nesse caso, pensando bastante sobre isso, ela ter o comprometimento do funículo posterior e
de trato córtico espinhal ao mesmo tempo. Então, Exato. isso é algo que tem me incomodado bastante aqui, pô. Porque, como eu comentei, se fosse vascular, seria algo mais isolado, né? Como no caso da artéria espinhal posterior. Então, entre esses que estão aqui no slide, não, eu não sei se teria algum tumor na medula que poderia estar comprimindo aquela região específica, pegando ao mesmo tempo o funículo posterior e o trato córtico espinhal. Na verdade, o que a gente tem é uma síndrome bem estabelecida, né? É um Brown-Séquard que a gente tem aqui, né? É uma hemissecção de medula. Então, ele tem funículo posterior, tem o piramidal, tem sensibilidade superficial e tem esfíncter, né? Então, existem várias causas de hemissecção de medula, né? De um acometimento ali de hemimedula. Um deles é infeccioso, pode ser traumático, né? Então, tem várias causas, assim. Não necessariamente um tumor. Um tumor, geralmente, o paciente teria dor, né? É uma característica, se fosse um tumor de fora para dentro, é uma característica que chama bem a atenção, é dor. Porque você pega as raízes, né? É difícil você pegar a medula de fora para dentro sem pegar as raízes que estão saindo. Então, uma manifestação clássica de acometimento de raiz é dor. Não é uma queixa que ela tem, assim, né? Mas foi bom. Isso é... Até vocês se familiarizarem com isso daí, incomoda mesmo. E na cabeça que eu tinha na graduação é que isso daí era só trauma. Então, o paciente teve um trauma ali, pronto, hemissecção, isso daí é trauma, segue o jogo. Mas não, né? A gente vê que existem múltiplas outras causas de uma lesão medular na metade ali. Realmente, eu lembrei desse exame que você falou, da síndrome de Brown-Séquard. Realmente faz sentido. E, como eu comentei, né, acho que a esclerose múltipla também pode gerar Brown-Séquard, só que ela não tem aquele sintoma de perda visual, né, que a gente tinha comentado no começo, que é bem característico de começo de esclerose múltipla. Isso. A A sintomática não é totalmente descartada, né? Isso, a gente bota aqui em autoimune inflamatório, né? A autoimune inflamatória entra todas as doenças inflamatórias imunomediadas. E aí você já falou uma, né? Esclerose múltipla é uma possibilidade, sim. É um quadro subagudo que pega a medula, né? Qual outro diagnóstico aí vocês podem pensar relacionado a essa parte? Eu pensei aí em síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré? Por que você pensou em Guillain-Barré? Porque foi muito súbito, foi ascendente, né? Claro que ainda não, acho que não chegou nos membros superiores ainda, mas é porque começou agora. Então, membros inferiores, perda motora, eu acho que algum quadro infeccioso talvez pode ter desencadeado isso. Essa doença autoimune. Ainda não sabe, é meio obscura ainda, né? Uma coisa que fala muito contra, Luísa, ser Guillain-Barré é não ser um quadro simétrico. Então, para você botar no critério de Guillain-Barré, é um quadro simétrico, né? Esse quadro é muito assimétrico. Você vê que ele tem um quadro de força unicamente em um membro e no outro não tem nada preservado, só tem alteração de sensibilidade, né? Então, isso daí fala contra ser Guillain-Barré. Outra coisa que fala contra ser Guillain-Barré é que o quadro chega em coxa e ainda não chegou nos membros superiores, né? Então, isso daí também não é obrigatório, mas é uma coisa que geralmente não acontece, né? Então, o Guillain-Barré é um quadro ascendente, é o que a gente chama de um quadro não comprimento dependente, né? Ou seja, ele pode acometer os pés e as mãos meio que de forma simultânea, mas o que chama atenção para não ser Guillain-Barré é ser um quadro simétrico. Se eu tivesse que dar uma característica para o quadro para não ser o quadro simétrico. E outra coisa, os reflexos estão presentes. Então, Guillain-Barré, tipicamente, a síndrome característica bola e reflexo. Né? E o delas são vivos até. Mas é um diagnóstico que confunde mesmo, né? Então, Guillain-Barré, quadro medular, assim, confunde bastante mesmo. Alguma coisa mais autoimune inflamatória vocês pensam, hein? Eu gosto de dizer que quando você bota a esclerose múltipla no saco, você tem que botar as irmãs todas, né? Então, você bota a neuromielite ótica e você bota a doença anti-MOG, né? Que é uma doença que foi descrita mais recentemente, mas que a gente vê que causa um quadro bem parecido.
Então, essas três aí tem que andar sempre juntas, né? Sempre que você pensa em uma, sua cabeça tem que estar nas outras duas, meio que para excluir. Apesar de esclerose múltipla ser de longe a mais prevalente, né? Outra coisa que a gente gosta de colocar sempre aí é sarcoidose. Sarcoidose também pode dar qualquer coisa neurológica, né? Principalmente lesão medular, assim, sempre tem que estar na manga aí, neurosarcoidose, para você pensar. Sei que eu estou falando bastante informação aí, mas aí vocês vão anotando, pelo menos vocês vão ter ouvido falar alguma vez aí na vida de algumas coisas. Metabólico, né? Chama a atenção de não ser metabólico, é o fato de também ser uma coisa bem focal, tá? Não ser uma coisa mais... Metabólico, geralmente, não vai dar uma lesão focal, né? É um quadro mais difuso. Se você tivesse uma medula bilateral, metabólico poderia ser uma possibilidade, né? Principalmente a degeneração combinada subaguda, que é a deficiência de B12. Então, essa daí é um diagnóstico que sempre tem que estar aí no radar quando você estiver pensando em uma lesão de medula, tá? E aí o resto, iatrogênico, não tem história de iatrogenia nenhuma, né? Neoplásico a gente já conversou. Degenerativo, é um quadro muito agudo para ser degenerativo, né? Como é que é degenerativo em 4 dias? Isso aí não existe. Elétrico, isso daí não é crise, então pode cortar fora. Congênito hereditário também não é, né? Porque ela tem 20 anos já e é a primeira manifestação, tá? Então, se a gente tiver que pensar, né, dos mais prováveis aqui, sobre infeccioso e autoimune inflamatório, né? E nesse, vocês acham que qual é o diagnóstico mais provável? Né? Que aí agora a gente tem que pedir os exames, né? A gente vai ter que pedir os exames. Só que para você pedir o exame, você tem que ter uma suspeita, né? Ou é ressonância, líquido, eletroencefalo, eletromiografia para todo mundo, né? Isso daí não resolve. Para você pedir o exame, você tem que ter uma suspeita diagnóstica, né? A gente fez as suspeitas aqui, qual que vocês acham que seria a suspeita mais forte? Eu acho que sendo mulher jovem, eu apostaria em autoimune. Beleza. Alguém acha que o mais provável seria infeccioso? Eu acho que ela não teve febre, né? Não. Então, eu não sei o que poderia incluir o infeccioso nessa parte. Eu acho que infeccioso tem que ficar na manga, né? Tem que ficar ali de escanteio, mas de longe aqui a probabilidade maior para ela é uma doença autoimune, né? Uma mulher jovem, com quadro medular, que a gente já falou algumas possibilidades para ela, tá? Aí vamos agora para os... Já botei aqui? Boa. Qual o primeiro exame que vocês pedem aqui no caso? Primeiro. Você só tem um exame para pedir. Qual exame você vai pedir? A ressonância? Ressonância de quê? Da medula dela. A medula você tem que fazer, se você quiser a medula inteira, você tem que fazer em 3 etapas. Qual parte da medula você quer? Você tem um segmento da medula para pedir ali. Da medula baixa, né? Como? Cortou, não ouvi. Acho que ele falou da medula baixa. Medula parte mais baixa, né? Boa. A medula, quando a gente pede uma ressonância, a gente pede ou cervical, ou torácica, ou lombosacra, tá? Só que a gente não pede ressonância de medula, né? A gente pede ressonância de coluna. Então, se você pedir uma ressonância de coluna lombosacra, o que você vai ver vai ser só as raízes e a coluna. Porque a medula está acabando lá em cima, quase já. Então, para você, quando você quer ver medula, cervical e torácica, você já vê ela inteira, né? Mas o raciocínio está correto. Então, você vai pedir para ver a medula mais baixa ali, né? Então, no caso aqui, a primeira se eu tivesse um exame, eu pediria uma medula torácica, tá? Uma coluna torácica. Mas eu fui bonzinho e eu botei o eixo inteiro, né? Botei de lá de cima até lá embaixo. E aí a primeira imagem dela é essa, né? Eu botei aqui um corte sagital, né? E o que vocês veem aqui? Tem 2 focos de alguma coisa branca ali. 2 focos onde? Um em lobo frontal, eu diria que quase que no giro pré-frontal, pré-central, desculpa, e uma em lobo temporal, né? Eu diria giro temporal superior, talvez. Essa tem 2, né? Se a gente for um pouquinho mais profundo aqui, isso daqui é um ventrículo, né? Que vai ser um dos ventrículos laterais.
E aqui? Aí, Aqui vocês veem que eu estou cortando mais parece no que tá meio, né? esboçando aqueles, Esboçando o quê? aqueles dedos de. Eu não lembro o nome, se é de Dawkins, alguma É coisa assim, né? Dawson. Mas o que que é isso? Boa. O que que é isso? São inflamações periventriculares por reação autoimune. Mas lesão periventricular pode ser por qualquer coisa. Inclusive, a causa mais comum de lesão periventricular é doença vascular, né? Hipertensão, diabetes. Por que que essa daqui é um dedo de Dawson e a da vascular não é um dedo de Dawson? Porque ela é uma mulher de 20 anos, né? Se ela fosse diabética desde 1 ano de idade. Aí você me apertou. Na verdade, o que chama a atenção aqui, né, é que realmente é periventricular, mas o que chama a atenção é que a disposição dela, ela é perpendicular ao corpo caloso. É que eu não botei aqui, mas se você for olhar as lesões vasculares, elas não têm essa disposição perpendicular. Por quê? Porque elas seguem a linha da veia, e a veia ela sai assim. Então, por isso que tem essa disposição. Porque você vai ver que o diagnóstico diferencial, você pegar só a imagem, o diagnóstico diferencial mais comum aqui é a lesão vascular, né? E muitas vezes não tem nada a ver com as calças. Né? Então, é uma coisa que tem que prestar atenção, tá? Então, realmente, tem lesão. Você vê que ela tem várias outras pipoquinhas aqui, né? Tem uma aqui, parece que tem também aqui no próprio corpo caloso um pouquinho branco, tem esses foquinhos aqui, tem esses dois maiores, tá? Botei outros cortes aqui para vocês também, ó. A gente olha no corte agora, né, axial. Então, você vê que ela tem várias bolotinhas brancas, né? Aqui, um bocado. Tanto mais profundo aqui, né, quanto próximo aqui do córtex, tá? Esse é outro exemplo. E aquela lesãozinha que a gente tinha visto aqui, tá vendo? Ela tá saindo aqui também. O que é isso aqui? Esse aí a gente está no tronco encefálico, na junção com o cerebelo, né? Então. O que é isso aqui? Eu não sei se é a ponte ou o mesencéfalo que a gente está vendo. Esse daqui é uma ponte, né? O Uma mesencéfalo, ele parece um Mickey, né? Tem os dois pedúnculos, né? Aqui é a ponte. Esse aqui é o braço da ponte, aqui a gente tem o cerebelo. Né? Você vê que ela tem umas outras pipoquinhas aqui também, né? Pegando o braço da ponte, né? E pegando o cerebelo. Beleza, mas isso daí... E aí? Explicou a lesão da nossa paciente aí? Explicou por que ela tem esse quadro? Não explica, né? É por isso que é importante você fazer o diagnóstico topográfico, o diagnóstico todo ali, né? Porque a gente sabe que a lesão dela não está na cabeça. A lesão dela está na medula, né? Então ela tem essas lesões todas aí, mas nenhuma delas consegue explicar por que ela tem essa fraqueza aí de membro inferior direito, uma alteração de sensibilidade do outro lado, né? E aí eu passei aqui para o próximo corte, que é o corte da medula, tá? Ficou bem escuro e a medula já é ruim de ver, né? Mas ela tem uma lesão aqui assim, cervical, dá para ver aqui no corte. Tá vendo que tem uma parte aqui que é mais branca aqui dentro? Isso aqui é a medula. Essa parte de dentro aqui. E aí na medula ela tem essa lesão aqui. Tá vendo? Essa é a lesão que explica o que ela tem? Também não, né? Essa lesão é cervical. Então, dificilmente uma lesão aqui daria só um acometimento das pernas. Né? Então, na verdade, a gente vê que ela tem várias pipocas. Né? E aí, quando você vê a parte mais torácica, essa coluna daqui não é a dela. A dela era uma foto de... Aquela tinha torácica era uma foto de chapa. Então, eu peguei essa daqui na internet, mas era bem parecido. As outras são dela, realmente. E aí ela tem, né? Algumas lesões aqui torácicas, tem essa lesão cervical. Essa torácica aqui talvez explique o quadro dela, né? Então, a gente sabe, já tinha topografado,
que a lesão ela seria ali um pouco mais baixo, tá? E aí? Qual é o diagnóstico da paciente? Parece uns cistos, né? Como é? Cistos. Por que cisto? Porque tava hiperdenso, né? Hiperdenso na medula é só cisto ou outras coisas podem ficar hiperdenso também? Outras coisas também. Por que cisto? Mas assim, pelas duas hipóteses, eu pensei em infeccioso, né? Que a gente fez no diagnóstico do síndrome. E a infeccioso, no caso, você pensaria em quê? Cisto cerco. Neurocisticercose. Beleza. Uma coisa da neurocisticercose é que a neurocisticercose, a lesão, ela não é hiper intensa assim, né? Hiperdenso, né? Você usa a densidade na tomografia. Se você estiver falando na ressonância, é intensidade, né? Então, se fosse para eu chutar, eu estaria neuroesquistossomose, que eu vi neurocistossomose? eles têm umas lesões assim na medula. Neurocistossomose se fosse neurocistossomose, que não é mais provável do que ser neurocisticercose. Porque neurocisticercose, exatamente, o cisto, ele não fica branco dentro, né? Ele não fica branco, quer dizer, ele vai ficar branco dentro, mas não dentro da medula. Ele vai ficar por fora e aí vai ficar na mesma densidade do líquor, né? O cisto seco, ele não invade a parte de dentro da medula. Ele fica no líquor e comprime por fora, né? E aí o líquido de dentro ficaria da mesma densidade do líquido aqui de fora. Aqui, ó. Então, vocês só veriam a capinha preta, na verdade. A neurocistossomose, sim, poderia ser, né? Mas o que chama a atenção de não ser neurocistossomose é que a neurocistossomose geralmente é sacral, né? Então, pela fisiopatologia da doença, os cistos, eles entram, os ovinhos, eles entram pela parte sacral, né? Então, tipicamente, a lesão ela é sacral, dá muita dor, o paciente tem muita disfunção, né, esfincteriana, xixi, cocô, tudo alterado, é o quadro mais clássico, né? Alguém pensa em mais alguma coisa? Não, eu acho que é esclerose múltipla mesmo. Apesar dela não ter o problema visual, o quadro é compatível, especialmente aquela imagem periventricular e vários focos ao longo do sistema nervoso central. Então, para mim, faz muito sentido que seja. Alguém pensa em mais alguma coisa? Beleza. Você acha que já dá para fechar diagnóstico? Ou você pediria mais algum exame? Eu sei que existe outro exame que dá para fazer, mas eu não sei se tem necessidade, não, viu? Tipo assim, o que seria se não fosse isso? Eu acho que é aí que tá o negócio, né? Se eu não me engano, né, nessa suspeita de esclerose múltipla, eu não lembro exatamente, mas eu sei que você tem que acompanhar por um tempo, porque tem, tipo, observar o padrão, assim... não sei, você tem que ver, junto com o exame de imagem, você tem que observar nas crises, né? Isso. Tem as formas, né? Isso. Remitente, recorrente, entre outras. Isso. Eu acho que não é, tipo assim, focal, eu acho que com um só você não pode já bater o martelo, sabe? Não sei. Bom, vai conversar sobre isso. A distribuição temporal e a distribuição pelo sistema nervoso. E aí, no caso, faria uma TC com contraste para descobrir se tem uma lesão mais antiga e lesões novas? A TC não vai ver nada. A TC aqui não ajuda muito, é a ressonância. Você viu a ressonância de cabeça? Sim. Isso, ali não tinha contraste, né? Ali era só um flare. Mas ela tem um contraste também normal. Não tem nenhuma capta contraste. Certo. Mais algum exame que vocês pediriam? Pedir um líquor nunca é demais, né? O que você quer ver no líquor? Se for nessa suspeita, eu iria de banda oligoclonal. Tentar ver se tem alguma coisa desse tipo. Boa. Função do líquor, né? É obrigatório? É obrigatório, mas
mas você vê que um líquor daria de forma mais adequada, assim, você consegue excluir outras etiologias. O grande objetivo do líquor aqui, no caso, é excluir outros diagnósticos, mas que eu concordo com o Pedro que não precisa. Não precisaria do líquor aqui, quer dizer, até precisaria para fechar diagnóstico. E a gente vai ver por que um pouquinho mais na frente, né? O líquor dela é esse aqui, tem 9 células, 1 hemácia, 62 de proteína, 73 de glicose, lactato de 22. É um líquor normal ou alterado? Não faço a menor ideia. Sem os valores de referência fica complicado. Alguém Eu sabe? acho que não pode ter célula no líquor, mas Ainda mais. Alguém dá mais aí? Eu acho que 9 é um exagero, 9 células é muito já. Tá. Células pode ter até 5, tá? Então, um líquido até com 5 células é considerado normal, né? E a proteína é até 45. Então, ele tem aumento de células e tem aumento de proteína, né? E uma coisa que a galera sempre se pergunta, né? O que é que isso significa? Pô, aumentou célula, então infecção, né? Na verdade, se você tem uma alteração do líquido, a única coisa que significa é que você teve quebra da barreira hematoencefálica, né? Então, tem célula que não era para estar ali, que está, né? Porque quando você vê as meningite bacteriana, que a celularidade é altíssima, a celularidade é altíssima não é pela bactéria, né? A celularidade é altíssima porque a barreira quebrou, seu sistema imune entrou todo ali no sistema nervoso central para combater, e aí quando você funciona, você conta e você vê células do seu sistema imune. Não é que você vê você não está contando a bactéria ali. Então, líquido alterado quer dizer que teve uma quebra de barreira hematoencefálica e células que eram para estar isoladas no sangue periférico acabaram passando aí também para o sistema nervoso central, tá? Proteína, a mesma coisa. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é o que a gente chama de um líquor inflamatório. Então, o paciente, ele está inflamado, né? E aí, Gabriel brilhou aí, né? Meteu as bandas oligoclonais. Aí eu vi valor. Agora tem que me dizer o que é banda oligoclonal. Aí pediu demais já. Banda oligoclonal, né? É como se fosse a imunoglobulina, né? Quer dizer o quê? A imunoglobulina, ela é produzida no sangue, né? Não é para ter imunoglobulina no líquor, né? Então, quando você funciona e você tem banda oligoclonal, quer dizer que você tem produção de imunoglobulina ali no líquido, ou seja, plasmócitos migraram do sangue para o líquido e estão produzindo ali imunoglobulina. E isso é bem sugestivo de um quadro inflamatório autoimune, tá? Mas, para o diagnóstico que a gente está pensando, ele é extremamente específico, né? Então, mais de 90% dos pacientes com esclerose múltipla vão ter bandas oligoclonais presentes aí no líquido, né? E os outros exames, eles estavam sem alterações. Beleza. Qual que é o diagnóstico aí, então? O House diria MS. Boa, MS. Muito bom. Múltipla esclerose. Né? Foi meio óbvio, né? Eu ia mostrar um caso de autoimune inflamatório, né? É isso que eu vejo todos os dias. Mas é um caso que é interessante para não esquecer, né? Então, é um quadro simples e é um diagnóstico que você não pode perder. É uma mulher jovem, branca, né? Então, a prevalência é muito maior na população caucasiana mesmo, e que tem um quadro medular. Aqui, né, a gente só teve um evento, né? Então, era aquilo que a Isabela estava falando. Tem que ter pelo menos mais de um evento para a gente conseguir dar o diagnóstico de esclerose múltipla. Antigamente, sim, né? Antigamente, nos critérios mais antigos, a gente precisava ter pelo menos 2 eventos para você fechar o critério de esclerose múltipla. Só que aí, o que é que a galera foi percebendo? Que para que eu vou esperar ter um segundo, né? Se essa paciente, né, eu já posso tratar ela. Como é que a gente pode aumentar a sensibilidade e a especificidade, né, dos nossos critérios diagnósticos para conseguir tratar esses pacientes o mais precoce possível, tá? Então,
Esclerose múltipla, boa. E por que a gente vai discutir, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu tenho 6 slides aqui para falar e a gente depois pode tirar dúvidas, se vocês quiserem. Eu botei uma mini aulinha aqui só para pegar o highlight, né? O que é importante saber aí. De forma resumida, né? Não vou colocar 200 informações, né, na cabeça de vocês, mas vocês não perderem aí. Beleza. Esclerose múltipla, né? Clássico de mulheres, é 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Idade ali jovem, 20 a 40 anos, tipicamente caucasiana, né? Então aqui a branquela tomou o solzão ali, ficou vermelha. Né? Então esse é a paciente típica de esclerose múltipla, tá? É a pessoa que toma sol e fica vermelha, nunca ficou morena na vida. Né? A única forma de tomar sol é ficando vermelho. Então, os fatores de risco mais importantes aqui que a gente tem, né? Então, a gente sabe que tem um componente genético na esclerose múltipla, e é o HLA. HLA, na verdade, é o grupo de imunoglobulinas que seu corpo tem, né? Que cada um vai ter. Então, os pacientes que têm esse HLA aqui, eles têm uma maior disposição a desenvolver esclerose múltipla, né? Desenvolver essa doença autoimune. E tem fatores ambientais, né? Porque não é só genético, não é só a pessoa ter isso que ela vai desenvolver esclerose múltipla, tá? Ela geralmente tem outros eventos ambientais. Um é a infecção por EBV. A gente não sabe, na verdade, se tem uma relação causal mesmo, assim, mas o que dá para perceber é que a grande maioria, quase 100% dos pacientes que têm esclerose múltipla, você faz uma sorologia para EBV, é positivo, tá? Obesidade também é fator de risco, mas os 2 principais fatores de risco estão aqui embaixo, né? Então, baixa vitamina D e exposição solar. Por isso que é uma doença que é mais comum em extremos de latitude, né? Então, é muito mais na Europa, Estados Unidos, né, do que você vai ver no Brasil, por exemplo, na África, né, na Ásia. Então, você vê pouco, né, nessas regiões e vê muito, né, na população mais do norte, né, principalmente. A gente sabe lá também tem a maior presença das pessoas mais brancas. Então, pessoas brancas têm baixa vitamina D, geralmente têm baixa exposição solar, né? Então, isso é um fator de risco que é importante. Tabagismo, tá? Então, tabagismo é extremamente importante, e tabagismo conta tanto o tabagismo ativo quanto passivo, né? Então, aquela pessoa que fica ali inalando a fumaça, ela também tem um risco maior de desenvolver, tá? E qual que é a clínica, né? Então, a clínica que é geralmente por surtos, tá? Então, qual é a definição de um surto? É um déficit neurológico novo que vai persistir por um tempo maior do que 24 horas, sem febre e sem infecção, né? Então, é o que a nossa paciente teve. Ela teve uma lesão que foi uma lesão na medula, né, que a gente viu. Essa lesão, ela durou mais de 24 horas, ela já tinha 4 dias ali de história, e a lesão, o déficit não tinha melhorado, tá? Então, isso daí a gente classifica como um surto. É um déficit neurológico novo, que persiste por tempo maior do que 24 horas. E os 3 tipos mais clássicos de surtos, né, são esses 3. Então, alteração de acuidade visual, como o Daniel falou ali no início, né, é um dos tipos de surto, é um dos surtos mais frequentes, mas não é obrigatório. Você não precisa ter surto de neurite óptica para você dizer que é uma esclerose múltipla, tá? Então, você pode ter surtos de tronco encefálico, então o paciente vai ter o quê? Visão dupla, né, por conta da paralisia da motricidade ocular, ou do sexto nervo craniano, né, ou do fascículo longitudinal medial, tendo um OIN, né? Ou o paciente ele vai ter uma mielite, né, uma inflamação da medula, que foi o caso do nosso paciente. E geralmente, quando é mielite, são essas mielites mais leves, né? Então, você vê que ela não ficou paraplégica, né, não mexia nada ali de baixo, foi uma coisa meio unilateral, né? Então, isso daí é o que chama a atenção para uma lesão de medula de esclerose múltipla, o que a gente não veria, por exemplo, na neuromielite óptica, né? Neuromielite óptica é um quadro mais catastrófico, né? Quando o paciente tem uma lesão de medula, a lesão ocupa a medula inteira, o paciente ele não mexe as pernas de jeito nenhum, né? Geralmente é bilateral, então isso daí fala mais a favor de esclerose múltipla, se essa lesão é menor, tá? E aí, o que é uma neurite óptica, né?
qual é a clínica de uma neuritiótica se ela chegar para você? É uma dor movimentação ocular. O paciente ele vai dizer para você que ele está tendo, quando ele mexe o olho, ele sente dor ali, tá? Por quê? Porque o nervo óptico está inflamado, né? Então, se você tiver com sua articulação inflamada, com sua pele inflamada, e você meter o dedão lá, vai doer, né? Nervo óptico inflamado também dói. Então, quando você mexe o olho, o nervo lá atrás está mexendo também. Então, cada vez que você mexe, dói. Tá? Por isso que é clássico da movimentação ocular. O que é pouco comum em outras causas de perda visual, né? Então, se você tiver, por exemplo, uma oclusão da artéria da retina ali, não vai ter dor. Né? Não está inflamado, você só teve falta de sangue. A acuidade visual, 20/200, né, que é o que a gente usa na tabelinha para ver, mas é uma acuidade visual ruim, mas geralmente é melhor do que isso, porque se fosse pior, apontaria para outros diagnósticos. Defeito de campo visual, não tem edema de papila e tem alteração do reflexo pupilar, né? Então, ela vai ter uma alteração, o reflexo de um dos olhos, né, ela não vai ter de forma adequada e do outro vai estar normal. Tá? No tronco encefálico, os quadros mais comuns, vertigem, né, e ataxia. OIN, vocês sabem o que é OIN? Alguém sabe o que é um OIN? Oftalmoplegia internuclear? Beleza. Qual que é o nome do negócio? Oftalmoplegia internuclear. Oftalmoplegia internuclear é quando você não tem uma lesão no nervo craniano propriamente dito, né? Nem no terceiro, nem no sexto, né? Nem no quarto, mas você tem lesão no fascículo que comunica eles, que é o fascículo longitudinal medial. Então, o paciente ele acaba tendo uma certa dificuldade de mexer os olhos, mas não é por conta da lesão diretamente no nervo que é responsável pela movimentação, tá? E a alteração clássica é que o paciente ele não consegue aduzir, né? Ele não consegue olhar para o meio. Então, muitas vezes parece que é a lesão de um terceiro nervo craniano, de um reto medial, né? Mas aí, quando você faz a convergência, né, você vê que é normal, é preservada, porque é por um outro reflexo, tá? Mas isso daí é para um outro momento aí. Mas só para vocês já terem ouvido isso na vida aí agora. Alteração de sensibilidade na face, né? Então, pega o nervo trigêmeo. E paralisia do sexto nervo craniano também pode ter, né? Uma dificuldade de olhar para fora, né? De qualquer um dos dois olhos. Essas são as mais comuns. Obviamente, tem outras, né? Outros déficits neurológicos que o paciente pode ter. E aí a mielite, né? É a mielite que a gente chama de parcial, né? Ou seja, pode pegar só uma das modalidades da medula, porque a medula ela tem 4 modalidades, que a gente sempre tem que pensar, que é motor, sensibilidade superficial, sensibilidade profunda, né, e esfíncter, né, parte autonômica. Então, tem que pensar nessas 4 sempre, quando você pensar na medula, tá? Então, geralmente, na esclerose múltipla, você pode ter, por exemplo, só uma fraqueza, que ela é pequenininha, geralmente. Então, pode ter só fraqueza, ou pode ter só alteração de sensibilidade profunda, ou pode ter alteração só de sensibilidade superficial, tá? Então, isso daí geralmente, é isso que acontece na esclerose múltipla, tá? E aí, o diagnóstico, né? Acho que a Arlan estava falando aí, né? Tem que ter disseminação no tempo e tem que ter a disseminação no espaço, né? Que a gente fala. Então, eu botei aqui o nome dos critérios, que é o critério de McDonald, que usa para dar o diagnóstico de esclerose múltipla, né? E o dono do tempo e o dono do espaço aqui, né? Então, você tem que ter a disseminação no tempo, que a gente vai ver basicamente como. Ou você espera o paciente ter 2 surtos. Então, essa paciente, por exemplo, se daqui a 2 meses tivesse um quadro de neurite ótica, por exemplo, teve disseminação no tempo. Ela teve 2 eventos bem marcados, tá? Diferenciados por espaço de 1 mês. Porque se for antes de 1 mês, a gente geralmente conta como o mesmo surto, tá? Só que você pode ver isso de outras formas também. Não precisa esperar o paciente ter outro déficit. E aí a Arlan também falou, né, a questão de captar contraste ou não captar contraste. Por quê? Porque uma lesão que é muito aguda, né, ela capta contraste. O que é captar contraste? Você vai injetar o contraste no sangue e vai circular pelo sangue. Se você tem quebra de barreira hematoencefálica, aquela lesão que está lá na cabeça, ela vai captar contraste, porque o contraste vai passar, porque teve quebra, entendeu? Então, quer dizer que aquela lesão é uma lesão muito aguda. Ela está na fase aguda tendo a quebra da barreira hematoencefálica. Enquanto que as outras que estão lá, que não captam contraste, elas não são agudas, né? Elas são lesões mais antigas. Então,
Por conta disso, você consegue dizer que o paciente teve uma lesão agora, né, que está captando contraste, mas ele teve várias outras lá atrás, né, que são lesões mais antigas. Então, isso daí quer dizer já que ele já está com a doença há um tempo, não é uma coisa que começou agora, tá? Então, você já consegue também dizer que teve uma disseminação no tempo por conta disso. E outra coisa que a gente usa, né, é a banda oligoclonal aí de Gabriel. Então, banda oligoclonal, né, na verdade, isso daí não significa que tem muito tempo ali produzindo. Mas, na verdade, o que eles perceberam é que os pacientes que tinham banda oligoclonal no líquor e só tinha um evento, né, mais de 90% deles desenvolviam esclerose múltipla. Então, se tem a banda oligoclonal, você já bota aí como disseminação no tempo e dá o diagnóstico, tá? E você tem a disseminação no espaço, tá? Então, você tem que ter pelo menos 2 topografias. Se essa paciente, por exemplo, tivesse outra lesão na medula, tá? Tivesse outro quadro clínico igual a esse, você não pode dizer que ela teve uma disseminação no espaço, porque são 2 no mesmo lugar, tá? Então, tem que ser em locais diferentes. Pode ser 2 eventos clínicos, né? Então, ela pode ter uma neurite ou pode ter uma mielite, ou junto ou separado, não faz diferença, contanto que seja nos 2 locais, tá? Ou você pode ter alteração da imagem. Então, você tem que ter lesão em 2 locais desses 4, tá? Que é justa cortical, ali perto do córtex, periventricular, infratentorial, que a gente considera o tronco encefálico, e medula, tá? Então, deixa eu voltar aqui, aí a gente vê as imagens. Aqui, ó, essa lesão daqui é uma lesão periventricular, né? Então, ela preenche o critério de uma lesão periventricular, essa daqui também. Essa lesão, aqui é o córtex, desse branquinho aqui, né? Então, você tem essa lesão aqui, essa lesão a gente chama ela de justa cortical, né? Porque ela está muito próxima do córtex. Então, ela tem outra lesão ali. Quando você vai mais para baixo, ela tem lesão também no tronco encefálico. Então, ela tem lesão infratentorial, né? Abaixo da tenda do cerebelo. Então, você conta também. Ela também tinha lesão na medula. Então, na verdade, essa paciente, ela tinha lesão nas 4... Ela tem lesão nas 4 topografias aqui, né? E que eu coloquei. Tá? E por último, o tratamento, né? O tratamento agudo, né? Então, o tratamento do surto, que seria o caso dessa paciente, a gente faria pulso com corticoide, né? Então a gente pega 1 grama de metilpred e faz 5 dias, né? Esse 1 grama para paciente, né? Descompartilhou aí, Fê? Foi. Você coloca de novo? Por que descompartilhou? Ah, porque eu tirei a tela, né? É que acabou, acho que saiu. Tá vendo aí? Agora foi. Pô. Então, você faz o tratamento agudo, né? Então, vai dar 1 grama de corticoide por 5 dias, é a quantidade de dias mais preconizada. Geralmente, quando não melhora com a pulsoterapia, você pode usar plasmaférese. Mas pacientes com esclerose múltipla, eles tendem a melhorar bastante, assim, já com corticoide inicial, tá? E o modificador de doença, que é o remédio que você vai deixar aí seguir a vida com ele, fica para um próximo capítulo aí, que senão vai ficar muita informação aí para vocês, que isso daí é uma parte. Mas, e aí aquela outra coisa que vocês falaram, né, de ser remitente recorrente, né, ou ser progressivo. O que é remitente recorrente? É que você tem surtos, né, que é a forma mais comum, 85% dos casos é isso. É o paciente que tem um evento agora, fica bem, 0 déficits, daqui a 1 ano ou 6 meses, vai lá e tem outro evento, tá? Então, essa é a remitente recorrente. Ela remite e recorre, remite e recorre. E você tem as formas progressivas, né? Então, o paciente que você não consegue determinar um surto, ele não vira para você, doutor, ontem para hoje eu comecei, minha perna começou a ficar fraca, agora tem 5 dias eu não estou conseguindo andar mais. Não é assim. Ele vai falar, não, eu fui perdendo a força, aí ao longo do tempo, tem mais ou menos uns 6 meses, ela vem piorando, é um quadro mais progressivo, né? Então, é bem menos comum, e o prognóstico é bem pior, porque a gente não tem tratamento, né, bom até hoje para essas formas. Então, que bom que é a remitente recorrente aí que a gente tem mais comum, tá? Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa aí, acho que eu falei pra cacete.
Não, a Cíntia perguntou qual a sobrevida de uma paciente como a do nosso caso, se for tratado adequadamente. Uma paciente que, hoje em dia, com as terapias que a gente tem, né, os pacientes que, antigamente, o tempo médio para um paciente que tem um diagnóstico de esclerose múltipla e vai para uma cadeira de rodas era 30 anos. Então, o paciente com 30 anos estava em cadeira de roda, estava ruim, tá? Atualmente, com as novas terapias, né, o paciente muitas vezes vive normal, né? Então, a vida é normal, né? Não muda. Mas a sobrevida funcional aumentou muito. Então, joga mais para 30, 40, 50 anos aí, né? É porque as novas terapias a gente não tem tempo de acompanhamento, né? As melhores terapias surgiram tem 5, 6 anos. Então, a gente não tem um longo acompanhamento desses pacientes para saber se daqui a 40 anos, como que eles estarão, né? A gente sabe só daqueles que não têm tratamento. Os que não tratam, 30 anos, cadeira de roda é o tempo médio, assim. Mas hoje em dia a gente vê paciente que começou com tratamento, né, aos 20, 25 anos, está com quase 40 e está vivendo vida normal ainda. A gente não tem a resposta ainda como será daqui a 40, por exemplo. Mais alguma pergunta aí? Ô Igor, eu fiquei com a dúvida, como que vem o resultado do exame do líquido das bandas oligoclonais? Ele diz assim, anormal, normal, ou como que é? Ele vem um valor? Presente e ausente, né? Na verdade, a gente tem que comparar sempre com o sangue. Então, porque a gente tem a produção da imunoglobulina no sangue e a gente quer ver, na verdade, se está tendo produção no líquor, né? Então, se você não tem produção no sangue e tem produção no líquor, quer dizer que está sendo tudo feito ali dentro. Então, ele vai vir no laudo. Bandas oligoclonais presentes no líquor, e aí o ideal é você fazer pareado com sangue, e no sangue vai estar ausente, tá? Ah, certo, entendi. Obrigado. Mais alguém com alguma dúvida das 1000 coisas aí que eu falei? Assim, a aula não foi para vocês aprenderem tudo de esclerose múltipla, né? De longe, não é nem um décimo do que tem para ler sobre esclerose múltipla aí no mundo, mas pelo menos dá uma visão geral para vocês, né? O que é a doença, quem é que é a paciente, como é que é a clínica mais ou menos, como que eu dou o diagnóstico, tratamento ali da fase aguda, né? Acho que a parte mais aprofundada aí eu deixei para vocês darem uma lidinha ali no livro. Mas se vocês não quiserem perguntar mais nada aí, não sei. Não, foi muito bom, deu para aprender bastante. E se me tiver mais dúvida, eu vou parar aqui a gravação. Queria agradecer muito